Bem, estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos continuar falando sobre os meios de contraste, relembrando qual é a finalidade dos meios de contraste. São substâncias administradas no paciente com a finalidade de facilitar a distinção de densidades e de estruturas, em outras palavras, estruturas anatômicas que eu tenho interesse de visualizar e destacar. Eu uso meio de contraste. E também patologias que não são possíveis ser visualizadas pela anatomia comum, o meio de contraste me dá essa clareza. Então vamos à definição do bário. Bário vem da palavra do grego, que significa pesado. Por que pesado? Porque ele é uma substância que vem da indústria na fabricação de vidros, cerâmicas, borracha, plástico, resina. Ou seja, é uma substância completamente tóxica e levemente solúvel em água. Mas pode ficar tranquilo, mesmo ele sendo uma substância tóxica, ele tem uma molécula fechada, ao qual o organismo não absorve. Da mesma forma que ele é ingerido, ele passa por todo o sistema gastrointestinal e na sua saída ele sai de forma íntegra, sem ser absorvido por nenhuma parte do organismo. E aqui nós temos, primeiro fator que nós devemos observar, ele somente é usado no sistema digestório. Então ele não pode ser administrado por outra via. Então quais são? Via oral ou via retal. Oral para exames que envolvem esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado. Agora, quando eu falo de intestino grosso, esse contraste é administrado via retal devido à sua proximidade da área de saída, que é o reto. Então, dependendo da área do estudo, nós temos uma área específica de administração. Então, via endovenosa, nem pensar, ok? Pode ser diluído ou puro. Às vezes, para diminuir a densidade desse contraste, nós colocamos um pouco de água para que alguns pacientes têm dificuldade em deglutir essa substância. Então, para facilitar, nós acabamos diluindo ele um pouco. Não é absorvido pelos órgãos, como nós relatamos agora há pouco, tá? Ele passa por todo o sistema e é eliminado na sua íntegra. E nós temos ele em pó, como também na parte líquida. Muito bem. Então, nós falamos de todos os conceitos importantes, tá? E as contraindicações. Vamos falar das contraindicações. Algumas pessoas podem acontecer como qualquer substância medicamentosa, pode apresentar alergias a esse tipo de substância. Nesse caso, ó, proibido o uso. Ou caso de fístulas, ó, no aparelho digestório, também pode ocorrer o risco de extravasamento para outros órgãos. Como assim? Existe uma perfuração no órgão, no estômago, no intestino. Esse meio de contraste vai para a região retroperitoneal. E aí, na região do peritônio, não tem como o corpo absorver. Lembra que nós estamos falando de uma substância, de uma molécula fechada? Não tem como o corpo absorver. Então, ela vai ficar ali parada, gerando uma grande complicação e até mesmo necessário um procedimento cirúrgico para a retirada dessa substância. Então, para estes casos que foram mencionados aqui, o sulfato de bário ele é totalmente contraindicado. E aqui nós temos ele na sua composição líquida e também, ó, de uma forma pastosa, onde ele estava em pó, e nós fizemos ali, colocamos água e criamos uma pasta, como podemos assim dizer, para a administração desse meio de contraste. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os meios de contraste, exclusivamente falando sobre o bário, tá?
E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre meios de contraste, só que agora sobre contraste iodado, tá? Nós vamos falar sobre o iodo, suas vias de administração, tá? E também aí falar sobre suas contraindicações, tá certo? Então, nos vemos na próxima aula.